Pessoal, vamos lá. Correção da prova. Começamos aqui na questão 1. De acordo com a teoria cinética da matéria, as substâncias são compostas de átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas que compõem as substâncias estão, obviamente, como eu mostrei para vocês, mostrei no simulador, esses átomos e moléculas estão em movimento. Independente do estado físico da matéria, existe sempre um grau de movimento nas partículas que compõem as substâncias. Questão 2. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Bom, se vocês estudaram, vocês se lembram que a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, das partículas que compõem aquela substância, e que quanto maior essa agitação, maior vai ser a temperatura. Quanto menor a agitação, menor será a temperatura. Então a alternativa correta, letra E, que é a temperatura, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Aqui tinha uma pegadinha aqui, que muita gente se confundiu com a letra B. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas, menor a temperatura. Beleza? Então isso aqui é uma pegadinha. Então a resposta, a alternativa correta da questão 2, letra E. Questão 3. Em um experimento de calorimetria, dois corpos são colocados em contato térmico. Um bloco de ferro a 150 graus Celsius e um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius. Beleza, então temos aqui o ferro está a uma temperatura mais elevada, o gelo a uma temperatura menos elevada. Após algum tempo, os blocos atingem um equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico, ou seja, no final desse processo eles vão estar na mesma temperatura. Com base na definição física de calor, qual das alternativas abaixo está correta? Vamos ver. Letra B. O calor é a energia térmica que flui do bloco de ferro para o bloco de gelo devido à diferença de temperatura entre eles. Se vocês se lembram aí, a definição de calor, ele é a energia térmica em trânsito que ocorre devido a uma diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos a temperaturas diferentes, o calor sempre vai fluir do mais quente para o mais frio. Do corpo que tem a temperatura maior para o corpo que tem a temperatura menor. Então, no caso aqui, quem tinha temperatura maior é o ferro, então o calor vai do ferro para o gelo que tem temperatura menor. Então, letra B, flui do bloco de ferro para o bloco de gelo. Isso aí, letra B. Questão 4. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é, vamos lá. Então é uma questão de conversão de temperatura para a escala Celsius para a escala Kelvin. Vamos lembrar da formulinha. Temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 também dividido por 5. Nesse caso, como tem 5 dos dois lados, eu posso cortar. Então ficamos com temperatura na escala Celsius igual temperatura na escala Kelvin menos 273. Ok? Vamos lá. Agora eu vou substituir aqui a temperatura na escala Celsius, que é 34. Então eu tenho 34 igual temperatura na escala Kelvin menos 273. Passa esse cara para o outro lado. Temperatura na escala, vamos fazer assim, 34 mais 273 é igual a temperatura na escala Kelvin. Isso daqui vai dar 307. Beleza? Esse vírgula 15 aqui é porque, na verdade, essa fórmula ela é assim, TC sobre 5 igual a TK menos 273,15. Beleza? Tem livros que deixam permanecer essa casa decimal aqui da parte da escala Kelvin. Mas, em geral, os livros eles arredondam isso daqui para 273. Beleza? Pegadinha aqui, muita gente marcou a letra E. Temperatura negativa, menos 307,15. Tá errado por quê? Porque a gente quer a escala Kelvin, o valor da temperatura na escala Kelvin, e não existe valor de temperatura na escala Kelvin negativo. Então, letra B. Questão 5, muito fácil.
Comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que, enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, na segunda escala a água passa para o estado gasoso em 212 graus Celsius. Então foi feita essa correspondência aqui, né? Já a fusão da água ocorre em 0 graus Celsius e a respectiva temperatura na outra escala, na escala Fahrenheit, é 32 graus Fahrenheit aqui, ó. Observe o gráfico e analise a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Aqui, se você não se lembrasse da formulinha, você poderia fazer a montagem da fórmula daquele jeito que eu ensinei para vocês, ó. Você vai pegar esta diferença, então x menos 0 dividido por esta diferença, 100 menos 0, isso aqui tem que ser igual a esta diferença menos, ou melhor, dividido por essa diferença aqui. Então vai ficar x menos 32 dividido por 212 menos 32. Nessa questão aqui ele utilizou a mesma incógnita, né? X para as duas, porque é isso que ele está perguntando. Ele quer saber o valor, né? Um valor numérico de medida de temperatura, que vai dar o mesmo valor tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Por isso que ele colocou x aqui e x aqui. Ok? Depois você faz essa conta. Vai ficar x dividido por 100 igual a x menos 32 dividido por 180. Ok? Podemos multiplicar em cruz aqui, multiplicar cruzado, vai ficar 180x igual 100x menos 3200. Passa esse cara para cá, né? Ele vai subtraindo, então 180 menos 100 vai dar 80x igual a menos 3.200. Passo 80 dividindo, x igual, não esqueça do menos 3.200 dividido por 80, cortou o zero, 320 dividido por 8 vai dar 40, porém o negativo aqui, ó, menos 40. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 6 é questão parecida, né, muito parecida com essa. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Ok, vamos saber aqui que é linear, né? Esse método aqui só funciona se a escala de temperatura for linear. Então, nessa escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura do mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente. Então, é exatamente igual essa questão aqui, né? Só vai mudar, são escalas diferentes, né? Em vez de ser uma escala Fahrenheit, vai ser uma escala que esse cara inventou. E vai mudar os valores também, vamos ver. Vamos montar aqui, ó. Então, pela questão, eu sei que na escala Celsius, o valor de 40 graus Celsius, então 40, corresponde ao valor de 10 graus nessa escala que ele inventou, vou chamar de graus X. E eu sei também que a temperatura de 37 na escala Celsius corresponde à temperatura 0 nessa escala que esse cara inventou. Beleza? Ele quer saber qual é o valor de medida de temperatura que vai ter o mesmo valor numérico para as duas escalas. Então esse cara aqui, eu vou chamar, como eu já usei X aqui, vamos chamar, sei lá, vou chamar de Y então. Então ele quer saber o valor Y de temperatura que vai ter o mesmo valor numérico nas duas escalas. A gente monta da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Eu vou pegar esta diferença, então vai ficar Y menos 37 dividido por essa diferença, 40 menos 37, já vou colocar 3 aqui, igual essa diferença, y menos 0 é o próprio y, dividido por essa diferença, 10 menos 0 é o próprio 10. Beleza? Multiplica cruzado, faz da mesma forma que foi feito aqui, vai dar 3y igual 10y menos 370,
fazer invertido. Vai ficar 10y menos 370. Ó, tô multiplicando esse cara aqui por 10. Isso aqui vai ser igual a 3y. Passa esse cara para cá. Vai ficar 10y menos 3y. E passa esse cara para cá. Igual a mais 370. 10y menos 3y. 7y igual 370. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Temos que y igual a 370 dividido por 7, que vai dar a alternativa A, né, o valor mais próximo, 52,9 graus Celsius. Questão 7. Analise as situações a seguir descritas, considerando-se o processo de transferência de calor relacionado a cada uma delas. Então, o cozinheiro se queima ao tocar em uma panela quente. Se ele se queimou através do contato físico, então isso daqui só pode ser condução. O ar-condicionado resfria um quarto. O processo de transmissão de calor do ar-condicionado é convecção, porque ele ocorre através do deslocamento de matéria, né, devido à diferença de densidade. Então, convecção. Os componentes eletrônicos de aparelhos em funcionamento de uma estação espacial transmitem calor para o espaço. Se essa transmissão de calor é feita no espaço, e no espaço existe um vácuo quase que absoluto, né, então é um processo de transmissão de calor que é possível de acontecer no vácuo. O único possível é radiação. Beleza? Alguns livros chamam de irradiação, mas nesse contexto aqui é a mesma coisa. Então, condução, convecção, radiação. As situações 1, 2 e 3 correspondem respectivamente aos processos de condução, convecção e radiação. Letra C. Questão 8. Um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido a... Primeiramente, é importante a gente entender aqui qual fenômeno ele está se referindo. Ele se refere ao fenômeno do ventilador girar, certo? Então, se o ventilador gira, é porque tem ar subindo ali. O ar sobe e ele passa pelas partes do ventilador, e isso faz com que o ventilador gire, certo? Então, se o ar está subindo, né, isso é devido à convecção, porque a lâmpada aquece o ar por radiação, mas o ar sobe por convecção. Então, o que causa, né, o giro nas partes do ventilador é a subida do ar, ou seja, convecção do ar aquecido, certo? Muita gente marcou aqui, ó, irradiação da luz e do calor. Isso seria verdade se ele estivesse perguntando o fenômeno responsável pelo aquecimento do ar, aí seria irradiação. Mas como ele está se referindo ao fenômeno do giro do ventilador, né, isso se deve à convecção do ar aquecido. O ar ele é aquecido por radiação, porém ele sobe por convecção. Ok? Então, alternativa letra A. Questão 9, questão que muita gente errou aqui, ó. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B, após a lâmpada ser desligada e atingirem um equilíbrio térmico com o ambiente. Ok. A taxa de variação de temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi... Vamos ver, eu gosto de explicar essa questão aqui com um exemplo. Imagina o seguinte. Não, primeiramente, algo que todo mundo já sabe, né? É que a garrafa branca, por ser branca, ela vai refletir mais radiação eletromagnética. Luz em geral, né? Ela vai refletir mais. Então, se ela reflete mais, ela absorve menos. Então, se ela vai absorver menos radiação eletromagnética, ela vai esquentar menos, certo? Diferente da preta, que ela reflete menos, então ela acaba absorvendo mais. Então, se ela absorve mais radiação eletromagnética, ela vai esquentar mais, certo? Isso é algo que todo mundo já sabe. Então, preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Eu sei que a garrafa branca absorveu menos energia térmica, né, da radiação eletromagnética, então ela aumentou menos a temperatura. Então, se inicialmente aqui, ó, durante o aquecimento, imagina que a temperatura ambiente era 25 graus Celsius, certo? Ela absorveu um pouquinho de radiação eletromagnética,
até que a temperatura subiu para, sei lá, 30 graus Celsius. Beleza? Então, durante o aquecimento, essa foi a variação de temperatura da garrafa branca. Por outro lado, a garrafa preta começou a 25 graus Celsius, porém absorveu muita radiação eletromagnética e a temperatura subiu para 50 graus Celsius. Beleza? Então, a variação de temperatura, taxa de variação de temperatura da garrafa preta em relação à garrafa branca foi maior no aquecimento, certo? Porque ela variou mais a temperatura aqui durante o aquecimento. Beleza? Esse aqui foi de 25 para 30, esse foi de 25 para 50. Agora no resfriamento, depois que a lâmpada foi desligada e até que elas atinjam o equilíbrio térmico com o ambiente. Então, depois que a lâmpada foi desligada, essa lâmpada aqui vai voltar para 25 graus Celsius e essa daqui vai voltar para 25 graus Celsius. Então, novamente, durante o resfriamento das garrafas, né, qual que variou mais a temperatura? A garrafa preta, que ela foi de 50 para 25. Beleza? Então ela teve uma variação aí de 25 graus Celsius, enquanto essa daqui teve uma variação de 5 graus Celsius apenas. Então a taxa de variação de temperatura da garrafa preta em comparação à da branca, ela foi maior no aquecimento e maior no resfriamento. Então a alternativa correta é a letra E. Questão 10, nós fizemos um experimento muito parecido com isso daqui. As brisas marítimas são um exemplo clássico de processo de convecção. Beleza, já falou aqui o fenômeno, né? Lembrando que a convecção é o processo de transmissão de calor por deslocamento de matéria devido à diferença de densidade. Então, por exemplo, o ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Beleza? O ar quente sobe porque ele é menos denso, o ar frio desce porque ele é mais denso. Então, durante o dia, a Terra aquece mais rapidamente. Ok? Então a superfície da terra, né, da areia, por exemplo, no mar, ele vai estar muito mais quente do que a água, criando uma diferença de temperatura que resulta na formação dessas brisas. Então ele já está informando aqui na questão que essas brisas ocorrem devido à convecção, onde a terra está mais quente e o mar está mais frio. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o processo de convecção que ocorre nas brisas marítimas? Vamos ver. A alternativa letra E. O ar quente sobre a terra sobe, né? A terra está mais quente, consequentemente o ar que está sobre a terra vai esquentar mais rápido e vai subir, certo? Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Temos aqui o mar e aqui a terra. Aqui o mar e aqui a terra. Como aqui está mais quente, né? A terra está mais quente, o ar que está aqui em contato com a terra, ele vai ficar menos denso e vai subir. Beleza? O ar quente sobre a terra sobe e o ar frio do mar se desloca para ocupar seu lugar. Realmente, ó, se esse ar subiu, aqui se criou um vácuo, certo? Então, para ocupar esse vácuo aqui, o único ar que pode vir para cá para ocupar esse espaço vai ser o ar frio que estava sobre a água. Então, o ar quente ficou menos denso, subiu. O ar frio que estava sobre a água vem para ocupar esse lugar desse ar quente que subiu, né? E entra em contato com a terra quente de novo. Aí esse processo se repete. Então, o ar quente subiu, à medida que esse ar quente sobe, ele vai resfriando e ele se desloca para cá, para o mar. O ar frio, que estava aqui sobre o mar, ele se desloca para a terra para ocupar o lugar do ar quente. À medida que ele entra em contato com o ar quente, com a terra quente, né, ele vai subir novamente e fica nesse ciclo, criando-se uma corrente de convecção. Aqui, ó, o ar quente sobre a terra sobe, certo? O ar frio do mar se desloca para ocupar o seu lugar, certinho, criando uma corrente de ar que sopra do mar para a terra. Então a alternativa correta é a letra E. É isso aí.